E aí, meu Ô, jovem querido, eu vou usar o fone de ouvido porque eu moro numa rua que tem muito cachorrinho. E eles ficam, e eles ficam latindo o tempo todo, e aí eles perturbam muito. satisfação, meu pastor, poder revê-lo Alegria, prazer ver e você, poder ver ouvir, né? O Senhor nos todo trazer uma palavra nesta mundo. noite. Eu estava ouvindo você falar que a sua filha casou. Oi, já até a Rapaz, a netinha gente já. está moço, a gente está envelhecendo. Está envelhecendo. O senhor fica à É, vontade, viu? envelhe... Tá bom. Eu quero agradecer a Deus, primeiro por poder te rever a tua família, é, saber que você está bem aí no Goiás. Tu ainda estás em, né, como é? Nerópolis. Nerópolis, é Vai fazer verdade. 8 anos agora. Ainda estou. Vai fazer quantos anos que tu estás aí? Vai fazer 8, dia 19 de maio. Rapaz, parece que foi ontem, não é? Por certo, tem alguém conhecido nosso lá de Lauro, né? Possivelmente tem alguma daquelas turmas nossas, né? Deixa eu só compartilhar aqui no meu perfil, então. E tem um linkzinho aqui que diz compartilhar. Ah, não. Aqui está para dizer, né, para compartilhar de um a um, eu não vou fazer isso, não. Pensei que era para compartilhar direto no meu perfil. Ah, deixa quieto. Por causa do tempo. Bom, quero agradecer a Deus, saudar a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, as famílias que estão presentes nesta live, neste culto, né? E este é o lado bom da tecnologia, não obstante ela ter, não é nem ela, é o mau uso dela pelas pessoas, como o mau uso de tudo na vida, ter causado uma série de mal-estar na vida das pessoas, das famílias, de forma geral. Eu agradeço a Deus, então, por esta bendita oportunidade de podermos compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. E por falar de ser culto da família, né, essa live da família que você está chamando, e ter lido um salmo que também é chamado de Salmo da Família, eu quero compartilhar com os queridos irmãos de algo que eu tenho compartilhado há muitos anos, no contexto geral de família, naturalmente, devido à minha atividade em torno desta temática de família e de conjugalidade. E, nesse contexto geral, eu tenho feito muito uso deste salmo no sentido de trazer o meu olhar, não é? Tenho visto muita gente usa, nós usamos, todos nós usamos este salmo, mas me parece que às vezes a gente deixa escapar o essencial do salmo. E nesta oportunidade, então, eu quero compartilhar com os irmãos que nos acompanham, né, todos os servos de Deus que estão presentes, disto que eu considero que tem sido esse escape, esse detalhe que, no meu modo de entender, é a estrutura do Salmo, é a essência do Salmo. E aí, Sivaldo já leu, mas eu quero ler novamente com todos, porque pode ser que tenha alguém que não tenha estado no início e não tenha acompanhado a leitura, e eu quero novamente ler com os irmãos que estão conosco. Diz assim, Salmo 128, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida.
para que vejas a prosperidade de Jerusalém ou sobre Jerusalém, e que vivas para ver os filhos dos teus filhos, e que haja paz sobre a nação de Israel. Bom, este salmo é extremamente conhecido, e como o Sivaldo, ao abrir aqui o culto, a live, fez menção, é conhecido como o Salmo da Família. E é justo dar esse título a este salmo. Mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. E eu tenho certeza que todos vocês que estão nos acompanhando já devem ter passado por esta experiência, que é a experiência de ter lido um texto dezenas de vezes, às vezes até centenas de vezes, e numa outra leitura, numa releitura daquele texto, o texto se revela de uma forma gloriosa, se abre diante dos nossos olhos de uma forma maravilhosa, né? De uma forma extraordinária. E aí a gente vê o texto mais amplo ainda do que aquilo que nós costumávamos a ver. E neste salmo, tem algo de especial que eu tenho compartilhado com as famílias, com os casais, por onde eu tenho ministrado a palavra de Deus. O versículo 1, o salmista coloca um sujeito indefinido, e isso é muito interessante. Por que é interessante, Frank? Você pode me perguntar. Ele diz, o salmo, que feliz, bem-aventurado, né? Bem-aventurado significa feliz. E feliz é aquele é um pronome indefinido, ou seja, o sujeito não está ainda identificado. Ele está dizendo que feliz é todo aquele que teme ao Senhor. Qualquer pessoa que teme ao Senhor, ela é feliz. Em vários lugares na palavra de Deus, e sobretudo no livro de Provérbios, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme ao Senhor é uma pessoa que encontrará o bom caminho, que encontrará o saber do Senhor, o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor. Então, temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temor significa respeito e reverência, e não medo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm servido a Deus por medo, porque tem medo de ir para o inferno. Isso é um equívoco sem tamanho, porque quem tem medo de ir ao inferno já está no inferno, nessa perspectiva da relação entre medo e temor. Portanto, o temor é o reconhecimento pela honra. Quando você honra alguém, você tem o temor, mas não é o temor que lhe provoca pavor, é o temor que lhe provoca o reconhecimento. Isto é estupendo, isto é glorioso, isto é maravilhoso. Nós devemos temer ao Senhor, não porque Ele nos provoca medo, mas devemos temer ao Senhor porque a Ele nós devemos reconhecimento, a Ele nós devemos gratidão, a Ele nós devemos honra, glória e louvor. Então, o nosso temor é em relação ao reconhecimento que temos ao Senhor. Agora, a continuidade do versículo 1 nos revela uma faceta que nós não devemos esquecê-la jamais. Jamais. Que para que o temor ao Senhor se faça realidade em nossa vida, é preciso andarmos no caminho do Senhor. Observe que o temor ao Senhor é algo subjetivo. Eu não tenho como pegar no temor do Senhor. E, inclusive, eu não tenho como referenciar publicamente o meu temor pelo próprio temor. O temor pelo temor. Eu apenas dou o benefício da dúvida para as pessoas quando eu digo que temam ao Senhor. A pessoa acredita em mim se quiser. Quando qualquer um de nós dizemos que tememos ao Senhor, nós oferecemos para as pessoas o benefício da dúvida. A pessoa vai acreditar, ou acredita se quiser em mim. Eu temo ao Senhor. A pessoa acredita se quiser em mim.
Por quê? Porque essa é uma fala fundamentalmente subjetiva. É algo interno, que vem de dentro para fora, que fala, eu estou falando, eu temo ao Senhor. É subjetivo. E aí este versículo ele é tão estupendo, ele é tão fenomenal, porque ele nos desafia a não vivermos apenas nesta perspectiva da subjetividade. Ele nos chama para a prática. E aqui está a maravilha de pensarmos este salmo como o salmo da família. Ele nos chama para a prática. E qual é a prática? Só será feliz quem teme ao Senhor e, junto ao temor, anda nos seus caminhos. Não basta só dizer, eu temo ao Senhor. Isto é, repito, é subjetivo e eu ofereço a quem me escuta o benefício da dúvida. A pessoa acredita se quiser. Mas, quando eu ando no caminho do Senhor, eu saio do campo da subjetividade, da fala de dizer que temo ao Senhor e venho para o campo da prática. Aí muda tudo. Então, eu temo ao Senhor, mas para provar o meu temor ao Senhor, eu tenho que andar nos seus caminhos. Há um texto na palavra de Deus que é por demais conhecido, que é a chamada parábola dos dois fundamentos, no livro de Mateus, no capítulo 7. Eu quero ler com vocês aqui. Alguns irmãos estão entrando, o irmão Arlindo Martins, lá de Teixeira, olha, Sinal, lá do extremo sul da Bahia, né? O primeiro lugar que eu trabalhei na Bahia, quando o pastor Gomar pastoreava lá a igreja, né? A Assembleia de Deus, lá em Teixeira, que hoje é pastoreada pelo pastor Otávio Rendeiro Filho. São Mateus, capítulo 7, portanto, a paz do Senhor para todos os irmãos lá em Teixeira, aqueles que estiverem nos ouvindo. É chamada parábola dos dois fundamentos. Né? Olha o que eu estou dizendo no Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Falei que o temor do Senhor não é ter medo, mas é o reconhecimento da sua soberania e da sua ação sobre as nossas vidas. E que o temor é algo subjetivo, é algo interno. Quando eu digo que temo ao Senhor, eu ofereço para quem me ouve o benefício da dúvida. Ou seja, a pessoa acredita ou não em mim, acredita ou não naquilo que eu estou dizendo. Né? Gilmara, uma jovem querida, uma ovelha querida lá de Tabela, Sivaldo. Enfim, os irmãos vão entrando, não vai dar para dar a paz do Senhor para todos. A gente agradece. Então, temor é subjetivo. E a continuidade do versículo diz, e que anda nos seus caminhos. O andar nos caminhos do Senhor é a parte objetiva, é a parte prática. E eu tenho dito, quem ler os meus escritos, quem lê os meus livros, tem lido com frequência a minha tese de dizer que espiritualidade é um comportamento, que espiritualidade não é um milagre que acontece em nós, que espiritualidade é uma forma de viver o Evangelho, de estar no Evangelho, de vivenciar o Evangelho de Cristo. Olha, essa moça linda que entrou aí, a Márcia Rachel, é a minha irmã. Eu lá em São Luís, o pessoal está lá no Maranhão. Andar nos caminhos do Senhor, a espiritualidade é uma vivência, é uma prática, não é um discurso. O discurso é mais para a religiosidade e não para a espiritualidade. A espiritualidade é uma vivência, é uma maneira de ser. E andar nos caminhos do Senhor é a parte objetiva, que se une ao temor e as pessoas podem entender que aí sim eu sirvo a Deus em espírito e em verdade. Eu diria que o temor revela o espírito e andar nos caminhos do Senhor revela a verdade. E aí eu faço menção deste texto de Jesus, de São Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27, que é chamado os dois fundamentos. Eu faço questão de ler para os irmãos, para eu ir afunilando e concluir aqui a minha palavra nesta noite.
Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Bom, versículo 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e a deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Observem bem. Jesus está falando, usando esta parábola para falar da maneira de viver. Nós estamos no contexto do ensino de Jesus, do ensino do monte. As pessoas gostam de dizer que é o sermão do monte, mas não é. Se você pegar o versículo 2 do capítulo 5 de Mateus, aqui deste contexto, diz que Jesus se assentou e começou a ensiná-los. Então, o ensino do monte é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. É um ensino só. E se você observar no início do capítulo 5, nas chamadas bem-aventuranças, você vai observar que todas as bem-aventuranças são ações, são atividades. Jesus está falando de comportamento. Ele diz assim, bem-aventurado é quem é. Quem é pobre de espírito, quem é misericordioso, quem chora, quem tem fome e sede de justiça, quem é puro de coração. Jesus está falando de comportamento, de maneira de ser, de maneira de viver, em um caminho. E aí ele começa a trabalhar uma série de ensinos que vão estar mostrando só comportamento, maneira de viver com aporte da expressão de espiritualidade. Então a espiritualidade não se adquire, não se constrói de uma maneira estática. Não se constrói no campo da religiosidade. Espiritualidade se constrói na vivência com o outro. Eu só consigo expressar a espiritualidade diante de outra pessoa, igual a mim. Gente, ninguém constrói espiritualidade sozinho. Isso é loucura, isso é insandice. Só é possível construir relações de espiritualidade. Eu estou chegando para o campo da família, por causa do salmo que eu li. Só estou construindo uma linha de raciocínio para vocês poderem entender o quanto é importante entender temor do Senhor e caminhos do Senhor. E estes versículos estão dizendo, olha, não adianta você dizer que tem temor do Senhor e não pratica a palavra. Jesus está dizendo, olha, todo aquele que ouve a minha palavra, e olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Ouvir aqui não é necessariamente na dinâmica da fonologia. Ouvir aqui é sinônimo de prática. É sinônimo de atividade, é sinônimo de ação. Né? Então está além apenas da questão fonológica. Ela está falando da questão prática. Todo aquele que lê a palavra de Deus e a pratica. Então, a gente precisa entender uma coisa fundamental. Eu acho que um carro aqui da coleta de lixo está passando, eu acho que vocês vão ouvir o barulhozinho dele. A minha casa é bem próxima à rua mesmo. É uma rua bem estreitinha. É preciso entendermos uma coisa. A diferença entre voz e fala. Toda voz vai estar, de alguma forma, ali implicada a presença da fala. Mas nem toda fala implica necessariamente uma voz. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E que nós conseguimos ouvir a voz de Deus mesmo sem fala, mesmo sem voz. Só há uma fala ali. Então a fala está falando de uma voz sem som. Isto é prática. Lembram de Elias?
Eu fico tão empolgado com a revelação da palavra que às vezes a gente fica um pouco calmo porque é muito conteúdo ao mesmo tempo. Mas lembram de Elias? Ele falava sem voz. Era uma fala da prática apenas. Então havia a fala, mas não havia a voz. A mulher via ele passando e dizia: eis que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Por quê? Porque ele estava na prática. Bem, assim, todo aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, todos aqueles que leem as minhas palavras e as praticam, todos aqueles que escutam a fala da palavra. A voz é humana, mas a fala é do Espírito. Só aqueles que têm a capacidade de ouvir a fala do Espírito conseguem transcender e além da voz humana. É lamentável que as igrejas tenham apenas reproduzido ruídos humanos nos dias de hoje. E nós não temos ouvido a fala do Espírito de Deus em nossas vidas. Quando o Espírito de Deus fala em nossas vidas, nós praticamos a palavra. Aí vem o temor do Senhor e nós andamos no seu caminho. É muito simples. Nós, humanos, é que complicamos a simplicidade de Deus. Bastava olhar para a palavra, ter calma e esquecer dessas baboseiras que a gente tem ouvido no dia a dia por aí. É ouvir a palavra. Só voltando ao texto, então, de Mateus, Jesus está dizendo, então, pratique. Agora, observe uma coisa. Eu vou voltar agora para o Salmo, mas observe uma coisa ainda em Mateus. Mateus 7, 24 em diante. Os dois homens estavam nas mesmas condições ambientais. Eles estavam cavando no mesmo espaço geográfico. Eles receberam as mesmas ferramentas para edificar a casa. Eles tinham o mesmo prazo para edificar a casa. Eles tinham todas as condições para edificar a casa. O que diferencia o prudente do imprudente? Eu estou escrevendo um livro chamado Phronesis. O Phronesis é a palavra grega para prudência, que pode ser interpretada também como sabedoria. E a palavra Phronesis é usada pelo apóstolo Paulo e é usada aqui nesse texto de Mateus por Jesus para falar de bem-aventurado o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Esta sabedoria é a sabedoria reativa. Essa palavra Phronesis pode ser traduzida por sabedoria e por prudência. Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse: vede prudentemente como andeis, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Na parábola das virgens, Mateus 25, quando Jesus faz a narrativa, para as virgens prudentes também ele usa phronesis, ou seja, é a sabedoria reativa, é a prudência. As virgens prudentes pensaram, olha, pode ser que aconteça um imprevisto e o noivo tarde a chegar. Portanto, levarei azeite na minha botija, na minha lamparina, mas levarei também azeite na lamparina que está de reserva. Eu levarei uma reserva. E Jesus chamou essas aí de prudentes. E a mesma palavra que aparece para aquele que pratica a palavra de Deus. Ou seja, é a sabedoria reativa do temor do Senhor, alinhado àqueles que andam no caminho do Senhor. Ou aquele que continua temendo ao Senhor, mas andando no caminho do Senhor. Não adianta viver de religiosidade. Isso não resolve a vida de ninguém. O que resolve é a prática da palavra. Temer ao Senhor, beleza, tem que temer. Mas não adianta temer por temer, é preciso estar no caminho. E o caminho é que evidencia a prática. Os homens receberam, portanto, as mesmas condições ambientais e de materiais para construir a casa. O que diferencia um do outro? Perseverança. Um cavou, chegou num dado momento, ele fez uma suposição. E todo preguiçoso gosta de viver fazendo suposições. Lembram da parábola dos trabalhadores?
conhecida como parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e um recebeu 1. Quem recebeu 5 e 2, granjeou outros talentos. O que recebeu 1, ele foi imprudente. Por isso que ele é chamado de infiel. Infidelidade é igual a imprudência. E aí ele quer culpar o Senhor da irresponsabilidade dele. Olha, Senhor, eu sabia que tu és homem duro, que colhe onde não semeaste, que recolhe onde não plantaste. Eu fui e escondi. Só que ele não escondeu porque estava com medo do Senhor. Ele escondeu porque ele era perverso. Porque ele era ladrão. Na verdade, ele queria e achava, supondo, que o Senhor ia cair no esquecimento e ele ia ficar com um talento que pertencia ao Senhor. E o Senhor diz, cara, tu és burro por acaso? Tu sabendo desta informação, em vez de ir trabalhar com o meu dinheiro, tu fizeste isso foi enterrar? E foi tirado dele até o que ele não tinha, porque ele era imprudente. Construindo esse raciocínio, eu tenho plena certeza que os irmãos entenderam, então, o que significa estar no caminho do Senhor, pela prática da palavra de Deus. E esta prática da palavra de Deus é um comportamento reativo, é um comportamento de prudência que nós temos que ter diariamente diante das lidas da vida, servindo ao Senhor com temor e tremor, mas no caminho. O Salmo avança, fazendo agora a identificação desse sujeito oculto. Estamos falando do Salmo 129, 128, e eu afunilo agora a minha conclusão e a minha participação hoje aqui. Ele diz que este homem comerá do trabalho das suas mãos e ele será feliz e ele irá bem. Isso nos remete ao Salmo 1 também. E feliz, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Estamos falando da prática. Estamos falando da prática da palavra. Então, este homem que teme o Senhor e anda no seu caminho, ou nos seus caminhos, este homem, ele comerá do trabalho das suas mãos, ele será feliz e ele irá bem. E aí, coloca a cena mais aberta, onde nós chamamos esse salmo, o salmo da família, e aí ele identifica que esse sujeito era um sujeito casado. Mas a realidade dos 2 primeiros versículos diz respeito a qualquer pessoa, por isso que ele está lá de forma oculta. Então, toda pessoa, jovens, crianças, adultos, viúvas e viúvos, todos os servos de Deus têm que temer e andar nos caminhos do Senhor. E aqueles que são casados, que temem e andam nos caminhos do Senhor, o Salmo acrescenta, então, um tipo de bênção para essas pessoas, relacionada, então, à mulher. Aqui cabe uma observação, e eu queria até aproveitar, as pessoas dizem que eu sou fraco, esse Valdo sabe disso, eu sou fraco para vender aqui só. Vixe, eu não consigo fazer. Mas eu quero mostrar para vocês 2 livros. Amar é Comportamento e Casamento não é coisa conquistada, é ato conquistado. Esses livros estão saindo só sobre encomenda, ou seja, está na loja virtual, mas leva 30 dias para ficar pronto, né? Porque eu mando fazer de 1 em 1. Aqui cabe uma observação que eu tenho falado muito nos meus escritos, nas minhas palestras, que é o entendimento da neutralidade de alguns ensinos da palavra de Deus, muito embora em alguns lugares, escutem bem, porque a construção da frase é longa. A gente precisa entender que em alguns ensinos da palavra de Deus que estão direcionados ou ao homem ou à mulher, é preciso a gente ter cuidado para entender a neutralidade do texto, mesmo que o texto, como este aqui, por exemplo, esteja falando de forma identificada, por exemplo, está relacionando ao homem que ele será feliz e que a mulher deste homem será como uma videira frutífera no interior, aos lados da casa. Mas a dinâmica do texto como um todo precisa ser entendido que diz respeito a homem e mulher. Por exemplo, Efésios 5, quando fala sobre que é a mulher, que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, e que a mulher deve ser submissa ao marido no Senhor. Embora o texto esteja se direcionando a uma pessoa na condição de identificar se é masculino ou feminino,
É preciso entender o contexto geral do texto e o que eu chamo de dinâmica do texto e pensarmos a neutralidade do texto. Isso significa dizer, irmãos, por exemplo, que o marido deve ser submisso à mulher no Senhor e que a mulher deve amar o marido assim como Cristo amou a igreja. O texto de Efésios, para poder eu trazer esse aqui do Salmo, ele não é um texto por exclusão, porque se o sujeito interpreta o texto de Efésios 5 por exclusão, ele cria um problema hermenêutico sem tamanho, que eu chamo de comportamento dos idiotas, que funciona assim. Aí a mulher diz assim: ah, tá. No dia que ele me amar como Cristo amou a igreja, eu vou ser submissa a ele. Aí é a fala da mulher idiota. Aí a fala do homem idiota é: no dia que ela for submissa a mim, eu a amarei como Cristo amou a igreja. Este é um comportamento de idiotice, porque pegou o texto e está lendo o texto por exclusão. O texto não é por exclusão, o texto é por complementação. De maneira que as mulheres devem amar os maridos assim como Cristo amou a igreja, e os maridos devem ser submissos às esposas no Senhor. É simples assim. Entenderam? É muito simples. E o Salmo, então, embora o escritor esteja dizendo: a tua mulher será como a videira frutífera, e os teus filhos, como videira frutífera ao redor da tua casa, ou no interior, aos lados da tua casa, ou no interior da tua casa, aos lados da tua mesa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa, assim é o homem, assim é a mulher que teme ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para concluir. Qual é, então, a essência hermenêutica do texto? Observe. Há as variações textuais, eu chamo de variações, revista e corrigida, revista e atualizada, e algumas traduções que tem a King James, e recentemente, alguns anos atrás, alguma editora que eu não me lembro o nome, lançou uma versão chamada versão internacional, tá? Chamada NVI, nova versão internacional. Esta é uma versão, a King James é uma versão, mas todo mundo que utiliza João Ferreira de Almeida, seja revista corrigida, revista atualizada ou revista revisada, é uma única tradução, é uma única versão. O que eu considero essas questõezinhas, atualizada, corrigida e revisada, eu chamo de variações textuais. E nessas variações textuais da Ferreira de Almeida, e também, tanto na contemporânea, na internacional e na King James, às vezes diz: será como uma videira frutífera no interior da tua casa, ou diz aos lados da tua casa. Se considerarmos a expressão textual, há uma diferença significativa. E aí alguém pode dizer: ah, pastor, então está havendo uma contradição, porque o interior da casa é uma coisa e aos lados da casa é outra. O interior da casa é dentro, aos lados da casa é fora. Não, não há nenhuma contradição. Eu tenho levantado essa tese que eu tenho chamado de interioridade do texto. Todo estudante da Bíblia tem que ter muito cuidado e ler o texto na sua dinâmica de contexto e pensar a interioridade do texto para depois ele pensar o que é que o texto quer dizer. A pergunta que se tem que fazer a este salmo, especialmente neste versículo 3, é: qual é a essência semântica, a essência hermenêutica da interioridade deste versículo? Aí você olha para o versículo e não tem outra pergunta, não tem outra resposta, não tem outra palavra senão dizer frutificação. Então não importa se essa árvore está no interior da casa ou está do lado da casa, aos lados da casa. A dinâmica do texto é: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, ele será como uma videira frutífera. Ponto. E está na casa. E se estar dentro da casa, ela é frutífera e os seus ramos, os seus galhos, vêm pelo lado de fora. Se ela estar do lado de fora, os seus ramos vêm para o lado de dentro da casa. A dinâmica do texto é dizer: esta árvore
tem que ser frutífera. Porque a árvore não frutífera, ela é amaldiçoada, cortada e jogada no fogo. Percebem? E aí ele diz, a tua mulher, e aí leia-se, a tua mulher e o teu marido. Eu gosto muito de linguística e de semântica, e a cultura é algo maluco, às vezes, muito doido. Porque no Brasil nós temos um fenômeno muito horrível, que é o chamado preconceito linguístico. E a gente sabe que o sinônimo de mulher é homem. Né? O sinônimo de mulher é homem. Então, quando um casal, né, Sivaldo e eu encontramos uma pessoa que apresentamos, aí a gente diz assim, olha, esta é minha mulher, ou a minha esposa, ainda diz até esposa. Ao contrário, as irmãs, elas dizem, olha, este é o meu marido ou este é o meu esposo. Mas nunca elas dizem, este é meu homem. Porque se disserem, este é meu homem, vai soar muito mal, né? Essa coisa do preconceito linguístico. Mas eu sou o homem, né? Você é o homem. Então, Sivaldo é o homem de Ana Lúcia. E é assim, mas isso é só uma observação para descontrair. Então, bem-aventurada é a mulher, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. A tua mulher será como uma videira frutífera. O teu homem, o teu esposo, será como uma videira frutífera. Então, a dinâmica de uma família abençoada, e agora eu vou concluir, afunilando para concluir, que os filhos serão como plantas de oliveira ao redor da mesa, é quando são frutíferos. Ponto. Nós queremos mudar o Brasil? É possível as famílias evangélicas mudarem o Brasil? É possível. É possível o evangelho mudar o Brasil? É. Mas só será possível quando as famílias se tornarem frutíferas no Senhor. Gente, Sivaldo, eu tenho uma palestra chamada Função Paterna e Função Materna. E no final da palestra eu faço essa reflexão que eu estou fazendo aqui sobre esse salmo. E aí eu lanço um desafio para a igreja fazer uma campanha chamada De Volta à Mesa. Depois você pode até te mandar um áudio direitinho como você fazer aí com os irmãos. De volta à mesa. Para que as famílias façam isso. Por quê? Porque nós deixamos de congregar em torno da mesa. Ninguém senta mais para fazer as refeições na mesa. E a palavra latina para sabor é a mesma palavra para saber. E se nós formos pensar a dinâmica da comida, do comer numa perspectiva de espiritualidade, nós temos conteúdos bíblicos para fazer uma teologia da comida, como metáfora bíblica de espiritualidade. E a grande referência é o próprio Cristo atribuindo o sentido de comida ao seu corpo. Aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne não tem parte comigo. E usa o seu corpo e o seu sangue como símbolo e referência da maior expressão litúrgica da igreja cristã, que é a Santa Ceia. Então, gente, a mesa do servo de Deus, a mesa do cristão, a mesa do crente, deve ser uma referência de culto. Pelo amor de Deus, vamos acordar para isto. E ninguém congrega mais em torno da mesa. Os teus filhos serão como oliveira, como árvore frutífera, serão como planta viçosa, mas não é em torno da televisão, não é nas redes sociais, é na mesa. Não venham me dizer aqui que mesa aqui é uma imagem metafórica, não. O salmista está falando literalmente da comer. Tá alto, senhor? O Sueli está mandando eu falar mais baixo, irmãos. É a mesa de comer. E as pessoas não almoçam mais. Aí chega a hora do almoço, aí ó, as mulheres trabalham, os homens trabalham, quase 24 horas, os filhos estudam, e ninguém se encontra mais.
É a vida chamada vida moderna. Mas é possível, é preciso parar. Chama todo mundo da família, reúne gente. A gente precisa fazer uma convenção aqui e chegarmos num acordo. Em algum momento durante o dia, tá? O marido sai 4 horas da manhã, coitado, para trabalhar. Tudo bem. A esposa sai mais tarde para trabalhar. Tudo bem. O filho estuda, ok. Mas não pode deixar passar o dia sem reunir o momento em torno da mesa. Ou seja, de volta à mesa. Nem que seja no final do dia, 11 horas da noite, sentem ali na mesa, cada um pega um copo d'água, e aí, como foi o seu dia hoje? 15 minutos de conversa e um momento de oração, tomando a mesa como referência deste congregar, para que a bênção do Senhor se cumpra em nossas vidas. Era isso, mais ou menos isso que eu gostaria de dizer e ter dito para vocês. Este salmo é rico e a palavra conclusiva que eu deixo para vocês é possível mudar esta nação, mas se as famílias frutificarem na palavra, no temor do Senhor, no testemunho público de andar nos caminhos do Senhor e tomando a essência deste salmo que é frutificar. Você pega os nossos jovens adolescentes hoje, eles não leem a palavra, nem os pais estão lendo a palavra, quanto mais os adolescentes. Se as pessoas colocassem na ponta do lápis o tempo que ele gasta com redes sociais e ele gastasse com oração e leitura da palavra, esta nação seria outra, o mundo seria outro, o evangelho alcançaria mais vida. Nós perdemos muito tempo com futilidades. E quem come futilidades, fala futilidades. A palavra edifica, a palavra transforma, a palavra modifica, a palavra é tudo em nossa vida. Viva a palavra, coma a palavra, beba a palavra, edifique-se da palavra e a palavra mudará a sua vida. Deus nos ajude, Deus nos guarde, Deus nos ampare, em nome de Jesus. Sivaldo, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Eu pus em algum lugar, mas eu posso colocar de novo aqui, que eu deixei o notebook ligado, um link no início da live desses 3 livros. Marta e Maria, um referencial de serviço e adoração. Você lê esse livro, nunca mais a sua visão será a mesma sobre Marta e Maria. É um livro fenomenal. Este livro, que é uma breve introdução sobre o suicídio de pastores, e este livro sobre amar, e o verbo, eu faço questão de usar o verbo. É uma análise hermenêutica de 1 Coríntios 13. Nunca mais você lerá 1 Coríntios 13 depois, da maneira que você lê, depois que você lê este livro. Este livro nos ensina a desconstruir a forma equivocada como nós lemos 1 Coríntios 13, que é chamado o hino do amor. Paulo está falando ali de comportamento, está falando de gente. Enfim. E aí, eu fiz esse pacote, é um kit, é um combo. Eu acho que tem 8 combos só. E eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pelo notebook. Não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho que achar a live, enfim. Tá, mas eu acho um comentário aqui. Achei. Pronto, achei. Vai. Pronto, eu vou colocar aqui, ó. Pronto, coloquei, já está aí, ó. Os irmãos podem ver. Se eles quiserem, é só clicar neste link aí, que apareceu. E você vai ser levado direto para esse kit, tá com 30% de desconto, e você vai ser abençoado com uma leitura muito especial. Gente, muito obrigado pela atenção. Sivaldo, obrigado. Deus abençoe a todos os irmãos, aqueles que eu não pude falar, aqueles que são de Teixeira, de Lauro, de Candeias, enfim, de Portugal. Deus abençoe, Deus os guarde em nome de Jesus. Ora pelas nossas vidas, meu pastor. Vamos orar, fazer uma oração de gratidão a Deus, abençoando as famílias. Deus guarde aqueles que lamentavelmente estão perdendo os entes queridos para a pandemia.
para que Deus console, para que Deus ampare, abençoando os filhos, os pastores, casais, enfim, em nome do Eterno. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, em nome de Jesus, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, o Leão da tribo de Judá, aquele que nos chamou para uma viva e gloriosa esperança, a esperança da glória eterna. Te damos graças pelas famílias, Senhor. A todos que estiveram neste momento de reflexão, que a Tua palavra seja verdade em nós, que a Tua palavra se cumpra em nós, que a Tua palavra seja realidade no nosso dia a dia. Que sejamos tomados pelo temor do Senhor, pela honra, pelo reconhecimento, pelo respeito, mas que possamos tornar isto público, que não seja mero discurso, que não seja mera fala da religiosidade ou voz da religiosidade, mas que tornamos público, prática, andando no caminho do Senhor. Para andar no caminho do Senhor é preciso praticar a palavra do Senhor, tal qual o homem prudente que cavou até chegar na rocha. E a rocha é Cristo, que foi ferida no deserto, para que dela pudesse verter água e saciar a nossa sede nesta caminhada tão árdua, tão difícil, tão terrível que todos estamos passando. Mas aqueles que temem ao Senhor, eles serão felizes, serão bem-aventurados e terão o interior da sua casa um lugar de frutificação para o louvor e glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, Senhor nosso e Redentor nosso, aquele que nos conforta e nos consola das nossas tribulações, que nós te agradecemos agora e sempre. Amém. Amém. Paz, Ana, a Ana Bacelar, guerreira de Sivaldo, Deus abençoe a todos os queridos irmãos que estiveram conosco. Meu amigo, Deus te abençoe. Qualquer coisa me chama, estou por aqui. E os irmãos podem acessar a lojinha virtual aí dos meus textos. E esses livros estão lá. Os que são sobre encomenda passa 30 dias. E este kit tem lá para agora. Giovana, Deus abençoe. Enfim, Sivaldo, fica na paz. Agora você conclui o culto, pastor da igreja. Eu vou sair aqui do ao vivo, vou ficar te ouvindo, viu? Mas eu saio aqui para você ficar à vontade, tá bom? Tá bom. Glória a Deus. Deus continue abençoando. O pastor Frank Ribeiro. Irmão, sempre eu ensino aqui na igreja, falo com os irmãos aqui, tem oportunidade, eu falo, irmãos, quando você for andar, ande com pessoas que lhe acrescentem, que lhe façam vocês crescerem. E eu tive a oportunidade de ter o pastor Frank, meu amigo, mas tive a oportunidade de andar muito com ele lá em Lauro de Freitas, e que me acrescentou muito. Foi tanto que quando ele foi morar em Portugal, em Porto, eu senti muito. E no dia da despedida, chorei, mas chorei muito lá, porque a falta foi muito grande. E aí depois disso, Deus me levou aqui me trouxe aqui para Nerópolis. Meu pastor hoje está lá em Pernambuco, um pouco distante, mas de forma, nem que seja virtual, estamos próximos, né? Eu vou estar compartilhando o link da loja virtual do nosso pastor. Inclusive, esses livros eu não tenho ainda. E foi através da esposa do pastor Franca, a nossa missionária irmã Sueli, que me incentivou a fazer um curso de nível superior, né? Eu fiz a pedagogia, né? Então, esse casal me abençoou de forma assim tremenda. Eu sou grato muito a Deus. Eu creio que se hoje Deus me deu a oportunidade de ser um pastor, eu devo muito também ao pastor Frank Ribeiro, que sempre me orientou, me mostrou o caminho, né, que eu tinha que seguir, né? Que eu tinha que seguir. E sempre é bom, irmão, quando nós escutamos conselhos, né? E Deus nos dá as oportunidades de crescimento. Então, eu sempre fui bom. E até hoje sou bom de ouvir. Eu fiquei muito feliz de poder ouvir essa mensagem através do nosso pastor Frank Ribeiro. Eu creio que no final dessa pandemia, Deus vai nos permitir trazer
nosso pastor para nos trazer aqui. Eles para seminário para obreiros. Ultimamente ele tem trabalhado muito. O som tá baixo, né? Isso. Cadê aquele fone? Melhorou aí? Agora tá bom? Glória a Deus. Josué Gomes. O som tá baixo. Sempre às vezes acontece isso quando um sai, o som acaba ficando baixo assim. Mas que Deus abençoe, continue abençoando. Pastor Frank Ribeiro, que nos trouxe essa substanciosa mensagem da parte. Glória a Deus. Você se melhorou agora aí? Aleluia. Substanciosa mensagem da parte. Para mim aqui tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Você se melhorou agora aí? Para mim, o meu aqui tá ótimo. Vou até baixar outro celular aqui. Então Deus abençoe. Os irmãos continuem orando pela vida do nosso pastor Frank Ribeiro, nossa irmã Sueli. Como eu estava falando, agora que eu lembrei. Hoje ele está trazendo mais seminário com relação a famílias, né? Muitas famílias têm sido edificadas através da vida do nosso pastor, desse casal abençoado, né? Tá aqui também o nosso pastor Vomar Alcântara dos Santos. Esse aí é o meu paizão, né? Uma consideração muito grande. O meu pastor Vomar também eu devo muito a ele. Ele que me confiou em mim, me enviou para aqui, né? Eu estou aqui dando glória a Deus e aleluia nessa cidade abençoada aqui de Nerópolis. Também muito me acrescentou. Eu vou ver se na próxima live, vou ver se eu trago, se eu consigo, o pastor Renildo Moraes. Vou tentar falar com ele. Ver que na quarta-feira, ou na quarta ou na sexta, pastor Renildo Moraes. Aqui eu vou trazer uma linha de pastores que passaram na minha vida e que me abençoaram. E o pastor Vomar, nessa linha, o pastor Vomar, o pastor Albert, hoje o pastor Frank Ribeiro, melhorou, né? Falou agora sim. O pastor Frank Ribeiro hoje, eu vou ver se na quarta-feira, se eu consigo o pastor Renildo Moraes. Foi um tempo bom que eu morei no povoado de São Benedito, para estar nos trazendo uma palavra, né? Deus abençoe aqui, deixa eu ver, a minha tia, Vânia Moreira, a Mariane aqui vai entrar na família Barcelona daqui uns dias, a irmã Wanda, que Deus continue me abençoando. Irmãos, hoje tivemos uma ótima notícia, fiquei feliz demais. E, vamos dizer assim, saiu o decreto aqui da nossa prefeitura, aqui de Nerópolis, e eu louvo a Deus pela vida do nosso prefeito, Gil Tavares. Tivemos uma comissão de pastores lá na casa dele, nos recebeu muito bem, muito educado, e conversamos muito lá. E hoje no decreto, graças a Deus, nós temos a liberdade, né? Não, ele não proibiu, né? Nós fazemos culto, ficou limitado por causa do toque de recolher. Mas graças a Deus, a partir de hoje, né, que o decreto já vigora hoje, então na quinta-feira já está no nosso culto lá na nossa igreja adorando ao Senhor. Então temos das 5 da manhã, quem está trabalhando, está trabalhando, quem não estiver trabalhando, está dormindo, né? E até as 21 horas para estarmos adorando a Deus nas nossas igrejas. Então é uma bênção, né? Mas com cuidado, vamos dizer, o uso obrigatório da máscara, do álcool gel, o distanciamento que tem que ter, né? Temos essa liberdade de adorar, mas não podemos, vamos dizer assim, não podemos nos descuidar com relação ao coronavírus, né, irmão? Isso não é mentira não é questão política não, é verdade. E muitas pessoas, infelizmente, está aí, né, com as famílias chorando, outros perderam a vida. Então, distanciamento, o uso do álcool gel e o uso obrigatório de máscara, né? Aqui os irmãos já sabem. Se tiver
espirrando, estiver tossindo, fique em casa. Estiver gripado, fique em casa. Vou agradecer aqui nossa irmã Mariana, minha tia Vânia, que sempre é difícil a minha tia perder as lives, né? Quando ela perde, ela entra no meu privado, eu se não conseguir entrar na live. A Wanda Ferreira também, que Deus continue abençoando. A nossa irmã Giovana Ramos, ó, você mora no meu coração e não paga aluguel, né? Essa família abençoada. Dá um abração aí na nossa irmã Luciana, no nosso irmão Rodrigo. Eu tinha combinado um negócio com o irmão Rodrigo, mas não deu certo não. Vamos na outra semana. É. E no meu irmãozinho, meu branquelinho, viu? Dá um abração nele aí. Tiago Batista, que Deus continue lhe abençoando, meu pastor Romar, nosso irmão José Gomes, que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver aqui os que eu vou conseguir ver aqui pelo Face da igreja aqui. Meu pastor Frank Ribeiro, clica aí vamos adquirir o livro do nosso pastor. Depois eu vou compartilhar o link com os irmãos. Irmão Marcos Antônio, que Deus abençoe. Irmão Marcos hoje esteve aqui em casa, trouxe um queijo abençoado. Ó, glória, já merendei com ele hoje aqui. Benção de Deus. Deixa eu ver aqui. Pastor Gease Santos, que Deus abençoe. Meu companheiro, meu vizinho aqui, pastor da nossa igreja, presidente da cidade de Anápolis. Que Deus continue lhe abençoando. Nossa irmã Mari Santos. Esse aqui foi os que eu consegui ver aqui. Tá bom? Que Deus abençoe. Desejo de muita saúde. Glória a Deus. Então, foi os que eu consegui ver aqui. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez aqui nesta noite. Aleluia. Vamos retomar os nossos cultos, né? A partir de amanhã, os cultos normais até as 21 horas aqui na nossa cidade. Mas eu vou estar sempre fazendo a live aqui, ou quarta, ou então na sexta-feira, sempre trazendo um pastor amigo, né? A live aqui é a live da palavra. Você pode prestar atenção nos pastores que eu gosto de trazer para sempre para pregar. É palavra, porque o que nos edifica é a palavra. Eu amo a palavra. Né? Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Nosso pastor Frank, ele é pastor e é psicólogo. Inclusive, ele atende até online. Se os irmãos quiserem acrescentar aí, veja aí, adicione ele com um amigo e precisando, pode procurar ele aí. E ele é um pastor e é psicólogo. Fez mestrado de psicologia lá em Portugal. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo nesta noite. Querido Deus e amado Pai, te damos graça, meu Deus, nesta noite, por tudo que o Senhor fez em nosso meio, pelos teus filhos, meu Senhor, que nos acompanharam, meu Pai, nesta live. Que as tuas mãos estejam continuamente sobre a vida de cada um dos teus servos, Senhor. Nosso pastor Frank Ribeiro, que nos trouxe essa substanciosa mensagem da tua parte, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações por intermédio desta palavra. Os teus filhos que não vão assistir também, que possam ser alcançados por essa palavra. E que o Senhor continue usando, meu Deus, o pastor Frank, meu Deus, de forma poderosa, para que vidas venham a ser edificadas e impactadas pelo poder que é na tua palavra. Abençoa a sua esposa, nossa irmã Sueli, Senhor. Abençoa esse casal, porque através desse casal, muitas vidas têm sido abençoadas, Senhor. Então continua conosco, nos abençoando, nos dando vitória. É isso que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos, estenda as tuas mãos para cá. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digam amém. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pastor Gease, lembrando aqui, o professor do curso de teologia, isso, e até a nossa FATECAD, trabalhei muito tempo com o pastor Frank lá com a FATECAD, e até hoje a FATECAD está aí, viu? Quem precisar fazer o curso básico em teologia, pode nos procurar aí.
Faculdade Teológica e Cultural das Assembleias de Deus da Bahia. Glória a Deus. Um abração, meus irmãos. Deus abençoe.